Uou, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E cara, ainda tô tentando me recuperar do episódio 5 de Invasão Secreta. E a gente tem muita coisa pra falar. Esse episódio ele abre precedentes, ele traz conexões como tem feito desde a série, desde o início. Ele coloca alguns personagens em xeque, ele deixa algumas estruturas abaladas por conta de decisões errôneas. As pessoas estão tão tensas, você não consegue confiar mais em ninguém. É justamente a proposta que essa série tem e faz isso de uma forma muito bem feita, muito bem escrita. E a gente está aqui para comentar esse episódio cheio de detalhes e a gente vai comentar cada um com vocês aqui. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fio e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais e por lá o assunto sempre começa antes e, claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo seu like e vamos para esta viagem incrível. E a gente termina o episódio 4, né, com aquele clima de tensão, com o atentado que Gravik tenta criar contra o presidente Ritson. E a gente tem o Nick Fury resgatando e deixando para trás o seu amigo, o seu querido amigo Talos, depois que ele é assassinado pelo próprio Gravik, bem na sua frente, para fazer questão de que ele deixe marcado que a vingança de Gravik não é pouca coisa. E ali a gente abre esse episódio entrando no hospital com o Nick Fury acompanhando a maca do presidente Ritson e deixando bem claro ali no ouvido dele, enquanto ele está meio inconsciente, de que o Skrull que está ao lado dele no governo é o Rhodes, ele é o Skrull infiltrado. Só que o Ritson tá ali desacordado. E nesse momento, francamente, eu fiquei muito intrigado, galera, porque essa conversa, a de pé do ouvido, que o Nick Fury fez com o presidente, ele já poderia ter feito essa conversa, de certa forma, lá no carro, quando eles estavam saindo do confronto armado lá contra as forças do Gravik, lá na Rússia, e assim, de uma certa forma, já ter plantado a ideia. Não sei por que neste episódio abriu com essa evidência, essa coisa dele falando no pé da vida dele sobre essa questão do Rhodes ser um Skrull. Talvez seja um lembrete, uma forma de manter aquela fala, mas de qualquer forma isso me deixou estranho. E a gente percebe que em todos os canais de TV estão lá veiculados o confronto armado que a comitiva americana recebeu com relação aos russos quando foi fazer a visita lá na Rússia. E cara, e obviamente tudo isso conspira, porque tem lá a imagem do Skrull sendo carregado pelo soldado, que inclusive o soldado que está carregando é o próprio Gravik, no caso, né? E a gente sabe que o comando que faz parte do universo do Gravik é feito de Skrulls que estão em castas altas dentro do governo, né? O conselho de Skrulls tem gente ali que é âncora de grandes emissoras e eles estão fazendo as notícias da forma que eles querem. Então, assim, já faz o próprio momento em que eles são criaturas que se falsificam em outras pessoas e eles usam também de toda essa articulação midiática para piorar mais ainda e criar muito mais cortina de fumaça, além do que eles já estão tramando aos olhos do Gravik, né? Por falar em Gravik, depois que tudo isso acontece lá no covil deles, lá em Nova Skrullos, naquela usina esquecida na Rússia, o Gravik, ele chama os correligionários dele para deixar muito bem claro o que foram as coisas que deram errado ao longo do caminho, inclusive a tentativa de usar a Vera para poder matar o Nick Fury, coisa que não foi feita. Obviamente ela não ia fazer porque ela ama o Nick Fury. E aí o Gravik coloca tudo isso em xeque e aponta pro Pagon. O Pagon, se vocês não se recordam, é um dos capangas do Gravik, que estava sempre do lado dele, sempre acreditando na palavra dele, só que dessa vez a gente percebe que tudo isso está abalado, que as pessoas que estão ao redor do Gravik estão desconfiadas, não estão mais confiando no julgamento do Gravik, e mais ainda, lá no começo do episódio tinha um personagem que foi encontrado lá na frente dos portões
de Nova Skrullos, que acabou pedindo abrigo, que era um Skrull que tentou chegar até ali, e ele estava tentando entrar para a milícia justamente para ajudar a causa do Gravik. E ele também começa a desconfiar. E eles colocam tudo isso em xeque, e é quando o grupo se revolta contra o Gravik, principalmente depois que o Gravik mata o Pagan, que inclusive levanta uma questão que deixa o episódio mais polêmico ainda. O que eles fazem nas experiências que eles têm feito é fazer uma fusão de DNA, que eu já até comentei isso nos episódios anteriores, para que os Skrulls tenham DNAs de seres superpoderosos e se tornem super, para poder sobrepujar qualquer um que tiver ao longo do seu caminho. E eles fazem isso usando o DNA do Groot, o DNA da Fera do Gelo e um pouco da Extremis. Só que o Gravik, em meio a tudo isso, disse segredos pro Pagan, que até então a gente não sabia no episódio. E ele diz, o Pagan, que ele queria, que o Gravik tá fazendo tudo isso porque ele queria o DNA dos Vingadores, né? E aí, todo mundo vê que o Gravik tá seco por poder. Ele quer ser forte, mas não só forte, ele quer dominar, quer ser um cara dominador. E nesse momento eles questionam ele, e é quando o Gravik mostra sua faceta, matando o Pagan usando os poderes do Groot, enfiando o braço no coração do Pagan. E ali o grupo fica completamente desconfiado e ninguém mais dá atenção pro Gravik, né? E o Gravik, em meio a esse caminho, continua fazendo as suas tramóias, e ele entra em contato com o Rhodes, e ele diz que apesar de tudo isso que está acontecendo, agora o fato do presidente Ritson estar lá, que eles queriam que o presidente Ritson fosse assassinado justamente para criar um frisson entre as duas nações, Rússia e Estados Unidos, agora ele quer que ele viva. E ele quer que ele viva e que ele seja a mão que articule os primeiros passos da Terceira Guerra Mundial. Ou seja, ele pediu pro Rhodes, o Rhodes, que é Skrull, falar pro presidente atirar em Nova Skrullos e criar ali destruir a célula Skrull, que provavelmente está destruindo toda a questão que pode, enfim, sobrepujar os poderes dos Estados Unidos. E assim, seu estopim desta terceira guerra, que finalmente vai fazer com que os planos do Gravik realmente cheguem aonde devem chegar, que é a extinção da raça humana. E assim, cara, o Rhodes também fica, poxa, mas você tá maluco, o Gravik, em fazer um negócio desse? Você quer que eu mande explodir Nova Skrullos? Você vai matar Skrulls? Você vai matar seu próprio povo? E aí a gente vê que o cara realmente não quer nem saber. Eu quero sim, e isso é tudo pela causa. Se eles estão aqui, eles já sabem que eles estão para isso. Então, assim, ele não tem escrúpulos, ele tá cego, ele quer, de todas as formas, não só o poder, mas ele quer também garantir que a raça humana seja extinta. E o Rhodes vai pro hospital justamente para fazer essa parte toda. E lá ele bate frente com o Fury, que chega junto dele e já deixa bem claro que ele sabe que o Rhodes é um Skrull. E agora não tem mais aquele joguinho de demissão. Agora o negócio tá claro. O Fury já sabia isso desde o início, mas ele só quis tentar se aproximar de uma forma que ele conseguisse mais acesso às coisas, mas o Rhodes, o Skrull, tava muito esperto, e agora a coisa tá escancarada. E assim, o Fury deixa bem claro: se o Rhodes fizer qualquer coisa com o presidente, ele vai se haver com ele depois. E esse clima de tensão entre os dois. E obviamente o Rhodes não vai deixar barato, e deixa bem claro pro Fury que a partir daquele momento ele ia soltar o vídeo do Fury matando a Maria Hill, que na verdade não era o Fury, era o Gravik se disfarçando de Fury lá em Moscou. E assim fazer com que o Nick Fury seja o cara mais odiado e perseguido do planeta, ao ponto de não ter mais para onde correr. Porém, por falar em ter onde correr, a gente vai para Londres justamente agora para entender o que vai acontecer no MI6, né, no Serviço Secreto Britânico, que é justamente o local onde trabalha Sonya Falsworth, uma das agentes mais condecoradas, inclusive a torturadora que conseguiu saber os segredos da máquina que faz a fusão de DNA. E lá ela vai visitar o diretor Weatherby,
que é o cara onde ela conseguiu as conexões lá nos primeiros episódios, dizendo exatamente que existiriam células Skrull infiltradas no governo americano e tudo mais. E assim ela vai até lá. Só que o Weatherby não queria nem ter conversa com ela, porque enquanto ela estava chegando no escritório, ele estava assistindo na TV as fake news que estavam veiculando, justamente para poder queimar o filme do Nick Fury e toda essa história. E quando ela entra, cara, ela já entra sabendo de tudo, e a primeira coisa que ela faz é dar um tiro na perna e na mão do Weatherby, que aos poucos se revela como Skrull, fazendo com que todos os outros agentes que foram ali assustados com a atitude dela e vejam quem realmente ele é. E assim, o que ela precisa? Ela precisa que ele, que tem acesso às informações que o Gravik guarda, que ele consiga para ela o acesso a quem criou a máquina de fusão de DNA, que é a doutora Rosa Dalton. E assim ela vai atrás da doutora Rosa Dalton, que criou toda essa pesquisa sobre o Super Skrull, né? E assim, a revolta entre os Skrulls é o assunto do momento. Lá, o Gravik, depois que ele entra em contato com os seus correligionários, esse garoto que chegou lá para pedir refúgio, ele questiona as ações do Gravik, e nesse momento em que o Gravik se levanta para poder conversar com ele e tentar explicar tudo mais outros Skrulls que estavam ali se revoltam para cima do Gravik, e todos vão para dar uma surra nele. E é quando a gente vê os poderes de Super Skrull funcionando, né? Ele dá um pau em todo mundo, ele acaba com todo mundo, inclusive ele mata o pequeno garoto. E assim a gente percebe que o Gravik, ele não tem mais pudor para nada daquilo que ele for decidir. E assim ele se torna um algoz, não só para aqueles com quem ele está batendo de frente, mas também contra o seu próprio povo, né? Enquanto isso, o Nick Fury se encontra com a Gaia, né? E ali eles estão justamente no local onde, lá no começo da série, eles finalmente se conheceram, quando o Gravik e a Vera se apresentaram pela primeira vez para o Nick Fury, que era um local de refugiados indianos, né? Que inclusive era o local onde todos os Skrulls foram alocados quando eles chegaram, né? E assim, era um lugar onde o Nick Fury tinha muito carinho, porque foi ali que ele viu muitas pessoas que passaram por situações difíceis se reerguerem ao longo das eras. E os Skrulls não eram diferentes. Aquele grupo de Skrull não era diferente. Tirando o Gravik, obviamente, que acabou se desvaindo para outros caminhos. E aí o Nick Fury fala que agora que é o momento da Gaia não cair, porque ela tá deixando bem claro que ela não aguenta mais a saudade que ela tem do pai, depois de ter visto o pai ser assassinado por aquele que tá querendo destruir o mundo e a sua própria raça. E assim, é legal como que essa conversa se dá, porque a gente percebe que ela não quer mais a luta, ela tá desenganada, ela não quer mais saber de nada, mas o Nick Fury insiste, porque esse é o momento da Gaia, esse é o momento dela ser quem ela é, dela ir pra cima do Gravik e finalmente conseguir. E ele se admirou principalmente pelo fato dela ter tomado a atitude que tomou quando dedurou o Gravik, e principalmente pela astúcia de ter usado a máquina para não morrer, porque no momento que ela sofreu o atentado do Gravik, ela já tinha passado pela máquina da Extremis e da regeneração de DNA, e assim ela conseguiu superar. E ela acabou, por falar em superar, ela se tornou super quando fez isso, né? Então ela tá ali pau a pau com o Gravik, se os dois tiverem que sair na porrada, ela também tem os mesmos poderes que ele tem. E assim, a única coisa que ela quer do Nick Fury naquele momento é poder enterrar o pai dela e dar um enterro digno do guerreiro que Talos foi um dia. E assim, os dois encerram essa conversa e ele se despede da Gaia, dizendo que ele vai para a Finlândia com outros planos, né? E assim, ele também tinha algumas dúvidas sobre o que realmente o Gravik queria. E ela disse para ele que ele usou na máquina, na construção da máquina, algumas amostras de DNA, mas o que ele realmente queria era uma coisa chamada a colheita. E quando ela diz isso, o Nick Fury entra em colapso, cara. Ele não demonstra isso, mas a gente percebe que é algo que é um pesar para ele. Fica expresso no rosto dele, né?
E aí, assim, a gente vai seguir a aventura aos pés da Sonya Falsworth, que vai atrás da doutora Dalton, né, que é a responsável pela pesquisa da fusão de DNA. E ela encontra ela lá na Inglaterra, alguma coisa assim, e ela, cara, com aquele jeito sarcástico dela, ela deixa a mulher pilhada, ela mostra quem é que manda, e é uma das cenas assim que eu achei até engraçado, porque ela tá junto com um cara, e esse cara é meio que o segurança dela. Na hora que o negócio pega, na hora que eles botam fogo no negócio todo, na hora que ela mostra pra doutora Dalton que ela tem os planos da máquina de fusão de DNA, inclusive com a leitura da escrita Screw, exclusiva dos Screws, né, da linguagem dos Screws, esse cara se revolta, toma a arma e meio que ameaça que vai matar a doutora Dalton. A Sonya Falsworth, com o maior cuidado, com a maior calma, aponta a arma e dá um tiro na testa do cara, que o cara nem reage, até porque ele não deu tempo nem de ficar fazendo discursos de vilão naquele momento. Ela só, tá bom, então segura ela aí. Foi lá e deu um tiro na cabeça do cara, resolvendo o problema rapidinho. E assim ela se apropria de tudo isso daí, e mais do que isso, Sonya Falsworth não é mais uma assistente e nem uma agente do M6. Agora ela é a diretora do negócio. Porque uma vez que o Otherby se revela como um Screw, ela automaticamente assume a posição como a líder da SHIELD britânica, por assim dizer, né? Bom, e assim a gente vai, né? A doutora Dalton explica o experimento para ela e tudo mais, para ela poder se apropriar, né? E enquanto isso, a gente vai lá para casa da doutora Priscila, o grande amor do Nick Fury. Vai ela, e na verdade quem vai até lá é a Gaia, levando o corpo de seu pai, justamente para ajudá-la a fazer o funeral Screw como ele merece. E assim as duas se unem justamente para isso. É uma cena muito bonita, inclusive, que é quando a gente vê, quando duas mulheres fortes que sofreram as marcas de guerra dentro de uma raça como os Screws têm sofrido desde o seu período com os Kree e agora aqui na Terra, a gente vê a maturidade destas duas mulheres se ajudando em prol de um bem comum. E ali elas fazem um ritual que é muito parecido com o ritual que o Luke Skywalker fez com o Darth Vader em O Retorno de Jedi. Elas colocam o Talos ali em cima de uma pira e acendem o fogo, e a Vera que faz a prece Screw, que a própria Gaia não sabe fazer a prece, e ela diz para o seu pai fazer uma bela travessia no momento desse ritual. E assim elas vão para dentro da casa, justamente conversando sobre quem é quem, por que fazem o que fazem. Aliás, elas chegam até num momento lá bem difícil da conversa, que ela até pergunta, a Gaia pergunta para Vera se ela ama tanto o Nick Fury, se ela sabe se o Nick Fury amaria ela se ela vivesse pela própria pele, né? Ou seja, se ela fosse a Screw, né, desde o começo. E assim elas ficam numa situação meio delicada, porque é uma conversa assim de adulto, cara, porque não é para entrar nesses meandros, né? Acho que é um papo assim muito particular. E ela toma uma chamada bem dada da Vera, porque assim são coisas que a Gaia não deve se meter. E nessa conversa de idas e vindas das duas, automaticamente elas são abordadas por um grupo que o Gravik mandou até lá para matá-la, para matar a Vera, inclusive, por ela não ter cumprido a missão que o Gravik passou para ela. E aí, cara, essa cena é muito bacana, mas ao mesmo tempo um pouco desajeitada, porque é muita gente entrando lá dando tiro, e assim, elas poderiam ter morrido com muita facilidade, até porque os guardas que entram lá são caras altamente gabaritados para poder, enfim, enfrentar as duas. E elas, muito sincronizadas, elas conseguem acabar com toda aquela ameaça, inclusive com um cara que vem pelo telhado, que inclusive, poxa vida, poderia ter matado as duas desde lá, já sabendo que o cara tava por ali, poderia ter matado as duas desde lá, mas de certa forma acabou comendo bola. Os caras deram uma brecha aí de Stormtrooper, né? Não fizeram a parte que tinha que fazer e erraram a mira. Bom, de qualquer forma, as duas conseguem sair dessa situação e se salvar. E enquanto isso, né,
a gente sabe que o Fury precisa, de alguma forma, bater de frente com o Gravik. E é quando, depois que ele tem todo esse confronto, depois que ele bate de frente lá com o Rhodes e toda essa história que eu já falei, ele tá no carro, indo pegar um jatinho para ir lá para Finlândia. E nesse caminho ele conversa com o Gravik. E o Gravik deixa bem claro para ele, né, que ele tá lento realmente, né? Lento em termos de ter como era o Nick Fury antigamente, mas o Nick Fury deixa muito bem claro, mas como é que você tá me dizendo que eu sou lento se eu tô aqui à frente dos seus planos? Tô quase, de certa forma, acabando com seus planos. E nesse tom de conversa que ele cita a colheita, o Gravik cita a colheita e ele diz que se o Fury entregar a colheita para ele, ele finalmente vai poder parar com toda essa revolta. Detalhe, a colheita, vocês vão descobrir que é nada mais, nada menos do que a coleta que foi feita de todos os DNAs de todos os Vingadores quando aconteceu a batalha pela Terra lá em Vingadores Ultimato. Naquela grande batalha, muitos deles deram sangue literalmente, não estou falando em forma de metáfora, mas eu estou dizendo que naquele momento, muitos deles sangraram de verdade. O Capitão América vocês viram, T'Challa, Gavião Arqueiro, o Hulk que teve um problema do braço, todos eles, né? Todos eles, de uma certa forma, deixaram ali um pedacinho de si. E neste momento, depois dessa batalha, o Nick Fury deu a ordem para que um grupo de pessoas desconhecidas e que se misturam na multidão, ou seja, Skrulls, fossem até ali coletar isso tudo. E quem liderou essa coleta foi o Gravik. E o Gravik, obviamente, já sabia dos planos de Fury e ficou muito empolgado justamente com a ideia de possivelmente fazer uma máquina onde ele pudesse fundir DNAs. E assim, com essa intenção, o Gravik quer que esta coleta seja entregue para que ele use isso na máquina e ele efetivamente se torne o Super Skrull. Detalhe, o Nick Fury até fala que entre estes DNAs coletados tem até DNA da própria Carol Danvers. Você deve estar perguntando, poxa vida, como é que a Capitã Marvel, com aquele poder todo, pode sangrar e se machucar? Talvez isso possa ter até acontecido no momento daquele trecho da batalha pela Terra, quando ela vai disputar no soco com o Thanos, e o Thanos usa a Joia do Poder e dá um soco nela. Nesse momento, talvez ela possa ter se machucado e deixado uma parte dela para trás. Então, assim, são pequenos detalhes que formam a razão do Gravik querer o que quer, querer destruir a Terra como ele quer. Então, assim, tudo é em volta do poder. E nesse fechamento, a gente tem o Nick Fury fazendo a sua viagem, e nesse momento que ele faz a viagem, eu achei muito bacana, porque dos personagens que foram apresentados ali, um deles eu até comentei com vocês, ai caramba, eu até comentei com vocês no episódio anterior sobre a possibilidade da Viúva Negra aparecer. Bom, isso viagem minha, né? Obviamente ela morreu lá em nome da Joia da Alma e tudo mais, mas pessoas que fazem parte desse universo investigativo. E eis que aparece sim um personagem que fez parte aí do universo da Viúva Negra. E ele foi o cara que ajudava a Viúva Negra com aviões, com maquinário, com armas. Ele aparece mais uma vez neste episódio de Invasão Secreta com o Nick Fury. E é ele que consegue o jatinho, é ele que consegue o transporte, é ele que consegue, inclusive, os caminhos para poder ir para a Finlândia. Chegando na Finlândia, que eu achei muito bacana, quem está esperando por ele lá é a Sonya Falsworth, né? E no momento que ela tá lá esperando por ele, ele tem que passar pela alfândega. Quando o Nick Fury chega na alfândega, na verdade, a gente que tá assistindo já saca que é ele. Mas aparece um cara, um finlandês, né? Brancão, barba branca, cabelo branco, quase albino, apresentando o seu passaporte ali na entrada. E quando ele sai e é aprovado, obviamente, ele tira o véu da Viúva Negra, aquele véu que ela usou lá em Capitão América e o Soldado Invernal, lá na torre lá no... como é que chama aquele complexo da SHIELD? Enfim, que eles estavam lá, e ela usa aquele véu justamente para poder enganar a
aquela equipe governamental daquele momento. Cara, muito bacana como tudo isso acontece, e o mais legal é a gente ver as motivações que Nick Fury tem, o homem que ele se tornou e o que vai ser necessário ele fazer. Ele conta tudo para Sonya Falsworth, que inclusive fica estarrecida em descobrir que o Rhodes é um Skrull, que ela não sabia. E fica mais estarrecida ainda por saber que o Nick Fury é casado com uma Skrull. Então, assim, ele não perdeu o jeito ainda. Tanto que ele não perdeu que eles vão para um cemitério ali, né? Que é na Finlândia, que é um lugar onde ele inclusive passou a lua de mel dele com a Vera, né? E ali ele fala para Sonya tudo que ele viveu com essa mulher e o apreço que ele tem por ela, né? E ali ele deixa bem claro que não só aquele lugar que ele tem, que ela até pergunta, né? A Sonya Falsworth pergunta: você tem só esse tipo de lugar aqui com esses seus aparatozinhos aqui? Não, eu tenho em todas as partes do mundo. Ou seja, o Nick Fury é meio Batman. Ele é preparado pra caramba, apesar de fazer as coisas às vezes em cima do momento, mas ele é um cara muito preparado. E assim a gente vê ele abrindo numa das tumbas dele, ali na própria lápide dele, um aparato onde está escondido o frasco com a colheita, com o DNA de todos os Vingadores ali. É mais do que um suco de super soldado ali. Ali é o DNA de uma gama de poderosos: Hulk, Carol Danvers, Pantera Negra, o Thor, o Groot, enfim, todos os Vingadores envolvidos ali têm um pouquinho do seu sangue envolvido. E cara, era tudo pro Gravik para ele se tornar o cara mais poderoso. Então o Nick Fury faz essa barganha com ele, ele vai levar esse DNA para ele, mas ao mesmo tempo a gente vê o renascimento daquele que juntou os Vingadores desde lá do comecinho, desde 2012, e agora traz de volta essa essência do super agente secreto da SHIELD. E é aí que a gente vê ele entrando lá, ele pega o tapa-olho, pega a arma, pega o sobretudo e ele fala com alguém no rádio. Tá na hora. Vamos acabar com isso. Sabe-se Deus com quem ele falou. A gente não sabe se algum personagem dos Vingadores vai aparecer. A gente não sabe se tem alguém dentro da célula do governo que ele vai se armar. Se ele falou com a própria Gaia, eu não sei. Só sei que nesse momento, Nick Fury volta a ser o Nick Fury que a gente conhece. E ele vai enfrentar um problema sério, porque o Gravik não vai dar moleza e ele vai pra cima. Meus amigos, esse episódio ele define muita coisa. Ele define praticamente o que vai ser o futuro dessa próxima fase 5. E espero que essas novas etapas que a fase 5 está trazendo, principalmente agora as Marvels, que vai ser uma história que provavelmente vai acompanhar depois da Invasão Secreta, que ela seja mais pé no chão. E assim, porque o que eu tenho visto de The Marvels está me assustando. Tem coisa ali que está no mesmo nível Taika Waititi de Thor Ragnarok ou Thor Amor e Trovão. Espero que não caia nessa desgraça e mais uma vez a gente se perca, mas essa série está colocando as coisas no lugar e talvez isso reverbere para muitas das futuras produções que a Marvel tem para entregar pra gente. Meus amigos, que episódio! E semana que vem é o fechamento, o 6º e último episódio de Invasão Secreta. E a gente vai estar aqui empolgado para saber como vai ser esse embate entre Gravik e Nick Fury. Mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam deste último episódio, deste penúltimo episódio de Invasão Secreta? Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!